Boa noite a todos e a todas. Espero encontrá-los bem. É um prazer estar aqui com vocês para discutir os principais aspectos da reforma tributária, né? Como professora de Direito Tributário, eu reconheço a importância desse tema para a nossa sociedade, para o âmbito acadêmico, para as empresas, enfim. Nossa oficina se concentrará nas mudanças mais impactantes do ponto de vista do que se chama de reforma tributária sobre o consumo, certo? Vamos tentar trazer aqui para vocês uma visão mais clara e prática, ao mesmo tempo objetiva, porque nós não temos aqui como, por questões de tempo e também de profundidade que o tema necessitaria, demandaria, nós não temos como analisar detalhadamente, esmiuçando cada um dos aspectos da reforma tributária, até mesmo porque não se trata de uma reforma tributária apenas sobre o consumo, né? Ela é muito mais abrangente. Então, nós exploraremos basicamente como essas principais alterações podem afetar o cenário tributário, as empresas, a sociedade como um todo. Vamos lá? Vamos começar trabalhando com os objetivos, né, os principais objetivos da reforma tributária, como eu trouxe aqui para vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender ao falar de reforma tributária são os seus objetivos, né? A verdadeira compreensão dessa reforma requer consciência, principalmente, dos objetivos. Então, é uma reforma tributária que demorou mais de 30 anos de debate. Ela não foi aprovada da noite para o dia, como muitos dizem por aí, né? Os objetivos principais dessa reforma tributária foram bastante discutidos, né? E dentre eles nós temos a simplificação tributária, a promoção da justiça fiscal, a eficiência econômica e o estímulo à economia. A simplificação é crucial, porque o nosso sistema tributário é muito complexo, com mais de 5.000 municípios e a União tributando sobre o consumo, né? E ainda os estados, tudo tributando sobre o consumo de maneiras diversas. Isso resulta num emaranhado de leis que dificultam o entendimento da legislação tributária. A simplificação é um princípio, né, agora constante no artigo 145 da Constituição Federal. Então, se busca reduzir essa complexidade. A justiça fiscal é uma busca por equidade, evitando os efeitos mais agressivos, que nós sabemos que existem os efeitos mais agressivos da tributação, principalmente para aquelas pessoas mais pobres. Então, isso é especialmente importante na tributação sobre o consumo, que muitas vezes é uma tributação indireta e afeta o consumidor final. Só um parêntese aqui, um dos pré-requisitos para a participação nessa oficina é que já tenha sido paga, né, já tenha cursado a disciplina de Direito Tributário 1, porque nessa disciplina é onde nós conversamos sobre esses conceitos do que é não cumulatividade, do que é uma tributação regressiva, ok? Muitos desses conceitos que não vão ser esclarecidos aqui já pressupõe que vocês já possuam esse conhecimento. Então, na tributação sobre o consumo, muitas vezes é uma tributação indireta e que afeta o consumidor final. Então, se buscar uma justiça mais equitativa, se busca diminuir os efeitos regressivos, né? Inclusive aí promovendo uma ideia de cashback. No caso, por exemplo, da Pink Tax, né, e do imposto seletivo, são medidas que visam uma justiça mais equitativa, reduzindo os tributos sobre produtos mais essenciais e promovendo também, né, uma igualdade de gênero. Em relação à eficiência econômica, é a busca pela redução das distorções econômicas causadas pela tributação, estimulando a economia, criando um ambiente mais propício ao crescimento, ao desenvolvimento econômico. Durante os debates da aprovação da reforma tributária, uma agência americana elevou o rating do Brasil, mostrando como a simplificação tributária pode trazer mais segurança jurídica, inclusive estimulando os investimentos, né, favorecendo o crescimento econômico.
Para quem não sabe, né, o rating ele tem a função de avaliar e classificar o risco de crédito de empresas ou países. Então, os ratings indicam, portanto, se o país é um bom ou mau pagador, ou seja, quais são as chances dele dar um calote. Quanto maior uma nota de rating, melhor é a situação. Então, um dos problemas, dando continuidade, um dos principais problemas dessa grande reforma tributária é que ela não se limita apenas ao consumo, como muitos têm dito por aí, como muitos têm propagado. Não. Alegar que a reforma tributária apenas afeta o consumo é uma grande mentira. Ela modifica, sim, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, tá? Mas ela também, por exemplo, afeta o IPVA, afeta o IPTU, questões de imunidade, introduz diversas disposições específicas que vão muito além do consumo. Então, outra coisa também é importante ter cuidado quando se diz que a reforma tributária aumentará a carga tributária. Ninguém tem uma bola de cristal para saber como será definida, qual será a alíquota definida, porque isso ainda está em debate. Então, nós não temos como saber exatamente como essa reforma será quantificada. A carga tributária, ela vai ser determinada por lei complementar em um regime de transição. Então, a complexidade muitas vezes a complexidade do sistema tributário muitas vezes resulta em uma falta de clareza. Então, é necessário compreender que a reforma não trata apenas do consumo, que nós não sabemos se teremos a maior alíquota do mundo incidente sobre o consumo, ainda não dá para saber com certeza qual será esse valor, até porque estão sendo aí estudadas e pensadas em alíquotas de calibragem. Para quê? Para que nem tenha uma perda de receita muito grande para os entes federativos e que também não onere tanto, não aumente tanto a carga tributária para as pessoas, para as empresas. Tá? Um dos motivos para a demora na implementação da reforma tributária também é a complexidade da Federação Brasileira. Nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios, imunidades recíprocas para preservar o Pacto Federativo. Então, qualquer alteração tributária pode impactar na autonomia dos entes federativos. Já vimos isso, inclusive, em Tributário 1, quando nós tratamos de imunidades recíprocas, que uma das razões da existência, né, um dos vetores axiológicos da existência dessa imunidade é justamente a preservação do Pacto Federativo. Então, a demora também pode ser atribuída a isso, como também pode ser atribuída ao lobby, né, de diversas indústrias e atividades econômicas. Então, para realizar uma reforma tributária que estimule a economia, que promova a simplificação, que aumente a transparência, é preciso compreender o contexto federativo. A reforma busca preferencialmente incluir informações tributárias nas notas fiscais para tornar mais claro o valor pago em tributos. E tem diversos desafios, né? A implementação, ela enfrenta desafios complexos, incluindo a necessidade de transparência, a busca por equidade fiscal, a preservação do Pacto Federativo. Tem a questão também do lobby, a resistência a mudanças, né, que afetem interesses específicos, nós sabemos bem disso. Então, ao entender esses desafios, nós podemos, né, então, criar um modelo de tributação, um modelo de sistema tributário que estimule a economia, que promova a simplificação, que aumente a transparência, que esteja alinhado, né, aos objetivos dessa reforma tributária. Então, no próximo vídeo, eu vou conversar com vocês justamente sobre esses modelos. Vou trazer aqui um breve panorama sobre esses modelos no exterior, modelos tributários no exterior, para que nós possamos compreender a nossa situação atual, certo?